CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, sejam todos muito abençoados, muito bem-vindos. Estamos dando continuidade aos estudos. Agora vamos estudar a Revista Espírita, que do ano, estamos na primeira, né? Que a Revista Espírita eram publicações mensais que Kardec fazia, né, e que depois os editores, né, reuniam, então colocavam em cada volume de um ano, então 1858 a 1869, até o desencarne de Kardec. Então nós já estudamos aqui a introdução, a explicação, estudamos o mês de janeiro todinho, e agora vamos para o ano 1, né, primeiro ano, fevereiro de 1858, né? Só que antes, como nós fazemos em todos os estudos, vamos ler uma passagem do Evangelho. Você pode ler, Dilane, por favor? Sim, é o capítulo 8. Capítulo 8 é: Bem-aventurados os que têm o coração puro. O item 1. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Pode fazer a nossa prece. Pedimos ajuda de novo a Jesus, a Deus, o Pai Maior. Pedimos a espiritualidade, guia dessa casa, sou altiva, as irmãs queridas. Pedimos ajuda e entendimento pelo que for lido. Pedimos ao senhor Allan Kardec, a sua amada esposa Amélie Boudet, que ajuda nossa irmã a passar esse conteúdo para nós e que possamos entender a cada palavra que está escrita, a nossa revista Espíritas, que o grande codificador nos intui e nos dê entendimento, nos faça entender. Pedimos a Jesus, mas acima de tudo a Deus, e iniciaremos o estudo na Revista Espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Então é com profundo respeito e gratidão, né, que nós vamos falar da Revista Espírita. Acho que o patrono é seu José Jorge. José Jorge. Isso. Sim, eu pensei nele o tempo todo aqui. Eu ia te falar. Jorge que nos Professor ajuda. José Jorge, né, cujo nome foi homenageado com o nome do nosso salão aqui, que é um grande espírita, atualmente vivendo na pátria espiritual, que foi um grande professor, né, foi professor do Pedro II, da UERJ e também de doutrina espírita, um grande divulgador da doutrina espírita. Ele viajou muito em vários congressos, em várias ocasiões para divulgar a doutrina espírita. E tão humilde, né? Quem via aquele velhinho bonitinho, baixinho, de olhão azul, achava que era, né, só mais um. Muito humilde ele, um grande professor, tinha muito conhecimento de línguas latinas, grande tradutor, muitas obras de Leon Denis foram por ele traduzidas, enfim, temos aí o nosso companheiro aí nos inspirando, nos ajudamos, pedindo muito a ele. Então, a Revista Espírita, muitas coisas que aqui estão, né, algumas coisas foram colocadas na codificação. Então, já tinha, em 1858, já tínhamos sido publicado o Livro dos Espíritos, a primeira edição, em 18 de abril de 1857. Então, como a Revista Espírita era mensal e não tinha essa configuração de ser um livro, muitas coisas
podiam ser mais debatidas, né? Então, muitas coisas o Kardec recebia cartas, questionamentos, às vezes colaborações de algumas pessoas que nós já vimos lá na introdução, ele falando sobre isso. Então, é muito interessante, né? E pouco estudado, né? Por nós espíritas, muitos nem conhecem, né? Então, assim, é bem interessante. Então, vamos lá, Adilane. Diferentes ordens de espíritos. Posso falar um pouquinho? Pode, pode. Então, a revista espírita, ela surgiu em função da impossibilidade de Kardec responder a toda a correspondência dele, porque mensalmente ele respondia mais de 1.500 cartas, além de todo o trabalho que ele tinha. Então, eles começaram a fazer a revista para responder às cartas de Kardec e deixar e também levar aqueles questionamentos para todos aqueles que estivessem interessados na doutrina. Acho bastante interessante isso. Não, sim, sim, bem lembrado. E assim, e Kardec, né? Kardec que bancava, né? De início aí essa publicação, e mais para frente a gente vai ver até alguns casos interessantes que aconteciam na época, casos que aconteciam na sociedade que Kardec comentava aqui, né? Muito bom. Divulgação mais ampla, né? Porque muitas... Sim, sim, muito bem, muito bom. Vamos lá, Dia? Quer falar alguma coisa, Adilane, antes? Não? Não, depois eu... Tá, então fala. Um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças existentes entre os espíritos, quer do ponto de vista intelectual, quer moral. Sobre o assunto, o ensino jamais variou. Contudo, é essencial saber que não pertencem eternamente à mesma ordem. É que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas. São graus do desenvolvimento. Segue os espíritos, a marcha progressiva da natureza. Os das ordens inferiores são ainda imperfeitos. Depois de depurados, atingem as ordens superiores. Avançam na hierarquia, à medida que adquirem qualidades, experiências e conhecimentos que lhes faltam. A criança de peito não se assemelha ao que será na idade madura. Contudo, é sempre o mesmo ser. Muito bom, né? Fala aí alguma coisa, Adilane. O que você quer falar? Uma coisa que aqui, pela a revista Espírita, eu estava vendo uma leitura de Haroldo sobre esse aqui, de Haroldo, e ele fala que a revista Espírita é as palavras dele, sabe? Foi a continuidade, pelo que eu estou vendo aqui, né? São ele botou na revista, e a mulher dele depois deu continuidade na revista Espírita. Depois que ele faleceu, né, teve algumas pessoas que continuaram, a Amélie Boudet e alguns amigos da Sociedade de Paris, né? Isso, ela e o William, acho que foi o William Crookes, que os dois deram continuidade. Le Marie. E era aquilo que ele mandava para os médios de várias coisas, e as cartas chegavam e eles deram aquelas continuidades. Foi aquilo ali. Isso mesmo. E a gente vê que, por exemplo, essa parte das ordens dos espíritos, né, diferentes ordens de espírito, a gente tem lá no Livro dos Espíritos, né, na parte que fala sobre a escala espírita, que é das questões 100 a 113. Depois, quem quiser dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, está mais resumido, e aqui ele está dando essa explicação, né? E é interessante ele falar, né? Um ponto capital, quer dizer, uma coisa importante dentro da doutrina espírita, porque se a gente não levar em consideração as diferenças existentes entre os espíritos,
tanto do ponto de vista intelectual quanto do moral, a gente não vai compreender certas coisas. A gente não vai compreender mesmo os fatos da nossa vida, né? A gente não vai compreender que aquele companheiro que muitas vezes está nos agredindo, né? Assim, ou tendo um posicionamento complicado, né? De levar, por exemplo, papel higiênico para casa, que a gente vai no banheiro e não tem papel higiênico. Mas são pessoas, né? Estão no outro, né, ainda as diferentes categorias aí, né? A gente não sabe se a gente estivesse na mesma posição que a pessoa, se a gente faria isso ou não. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, quer dizer, do ponto de vista intelectual e também do moral. Lembrando que ter uma intelectualidade superior, ter um conhecimento intelectual elevado, não significa que a gente vai ter um conhecimento, vai ter um posicionamento moral elevado. Nós temos que elevar, né, equilibrar aí as duas asas, né, a moral e a inteligência. Dizem os espíritos que o conhecimento intelectual, né, vem primeiro. Então, a gente está estudando tanto a doutrina espírita quanto os conhecimentos mesmo, né, de ciências, quem pode estudar, quem gosta, quem tem. E também lembrando que muitas vezes os espíritos vêm bloqueado desse lado intelectual, às vezes é um espírito de aquisição intelectual muito grande, mas na encarnação, como tem um esquecimento do passado, esse espírito vem com a capacidade intelectual como que bloqueada, né? Vamos dizer assim, vulgarmente falando, para que trabalhe o lado moral. Então, eu lembro aqui que, certa feita, lá na Malé, na obra social Antônio de Aquino, que era do Centro Espírita Leão Denis, o altivo chamou a atenção porque tinha os companheiros que davam aula lá, uma companheira que dava aula para as assistidas lá, e tinha uma companheira lá que era analfabeta, que não estava conseguindo compreender, e foi levado isso para o doutor Erma, né? Que o altivo, o médium, e o doutor Erma, o espírito. E ele disse, essa companheira, a capacidade intelectual dela supera de vocês todos aqui somados em muito. Porém, ela optou por, nesta encarnação, vir com esse lado intelectual bloqueado para que fosse trabalhado o lado moral com relação à questão da família. Né? Então, era uma pessoa que tinha uma família grande, numerosa, que além de muitos filhos, muitos netos, ajudava a criar os netos, às vezes filhos de vizinho, porque em outras vidas, ela, por trabalhar muito o lado intelectual, abandonou essa questão familiar. Então, a gente nunca pode julgar, né? Então, a gente tem que sempre lembrar, né, isso, né, das aquisições, né, tanto dessas diferenças do ponto de vista intelectual e ponto de vista moral. Lembrando aí do que eu falei, né? Necessariamente, não quer dizer que o espírito que esteja hoje encarnado, desprovido, né, aparentemente de uma inteligência, não a tenha, mas que às vezes veio para trabalhar esse lado moral. Então, a gente vê aí, né, é essencial saber que não pertence eternamente à mesma ordem. Então, a gente vai evoluindo, né? A gente reencarnou lá no mundo primitivo, não é isso? Teve lá o nosso início, que a gente vê aí que ainda é uma coisa obscura, né, o momento da criação do espírito, né, os próprios espíritos explicam que ainda não temos condições, né, de saber ainda esses momento exato, aí a gente vê no Livro dos Espíritos também lá no início. E a gente vai evoluindo, né? Atualmente nós estamos num mundo de expiações e provas, né? Naturalmente não tem mais reencarnado, né, nesse mundo espíritos primitivos, acredito que não, né? O que você acha? Que tem espírito primitivo reencarnado aqui? Pode. Estudando com Hermínio Miranda e A Caminho da Luz, né? A gente tem mensagens de que ainda existe aborígenes, inclusive, tá? Em alguns lugares da Austrália e alguns lugares na África, que são assim isolados, né? Vamos dizer, que vivem isolados. Vivem isolados. Mas o que eu achei interessante aqui, nesse pedacinho que você leu, é que eu vejo isso aqui, embora a gente esteja analisando a questão intelecto-moral,
que faz parte dessas diferenças na escala espírita, a grande misericórdia de Deus, porque nesse intercâmbio, que é uma possibilidade de cada um de nós, a gente aprende um com os outros. Não, com certeza. É por isso que a gente está aí, né? Um é um pouco mais evoluído num quesito, outro em outro, e a gente vai aí nesse aprendizado, né? Essa colaboração, né? Como diz aqui no Livro dos Espíritos mesmo, né? O nosso objetivo da nossa encarnação é a gente fazer a parte que nos toca na obra da criação. Um vai ajudando o outro. Quer falar alguma coisa, Dilane? Não, é isso aí. Vamos continuar a ler, então? Vamos. Que está bastante bem explicadinho, bem mastigadinho aqui. A classificação dos espíritos é baseada em seu grau de progresso, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições de que devem despojar-se. Aliás, tal classificação nada tem de seu conjunto, De absoluto. de absoluto. Cada categoria só apresenta um caráter marcante no conjunto, No seu conjunto. Mais de um ou outro grau, a transição é insensível. E nos limites, a nuance se apaga, como nos reinos da natureza, Nas cores do arco-íris. ou nos vários períodos da vida humana. Pode-se, pois, formar um maior ou menor número de classe, conforme o ponto de vista sobre o qual se considerar o assunto. Dar-se o mesmo em todos os sistemas de classificação científica. Podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas sejam o que forem, nada mudam com relação ao fundamento da ciência. Interrogados sobre a matéria, os espíritos poderão ter variado quanto ao número de categorias, mas sem que isso tenha importância. Críticos aproveitaram essa aparente contradição, sem atentar em que eles não ligam maior importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma e a escolha das expressões, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, o que Kardec está chamando a nossa atenção? Que essa classificação que ele vai apresentar, né, que é mesmo que ele coloca ali no Livro dos Espíritos e tudo mais, não é uma coisa assim fechada que eu tenho que, eu vou me encaixar aqui, eu tenho que ter todas essas características. Vai ser uma característica predominante, mas que também essa classificação foi meramente para estudo, como no mundo científico, né? Às vezes pode variar um número maior ou menor de classes conforme o ponto de vista. Para que a gente não se prenda a isso. É para a gente. Por que ele trouxe isso? Para que chamasse nossa atenção que existem diferentes classes, vamos dizer assim, graus, né, de evolução do espírito. Para que a gente assim pudesse compreender, não, esse espírito ele está dando esse tipo de mensagem, porque ele é um espírito lá, que já é um espírito que ele gosta mais de fazer brincadeira, ou quer pregar peça, ou já outro já é um espírito já mais endurecido, entendeu? Então era mais para esse sentido aí, para que a gente tivesse
essa noção, né? Que a gente não ficasse muito preocupado com essa classificação de manter isso, né, a ferro e fogo, né? E que porque às vezes um espírito respondia uma coisa diferente da outra com relação a essa questão da classificação, muitos às vezes queriam até falar que então tem uma contradição, mas no fundo não tem. É o que ele está colocando aí. Cada um tem um caráter, né? Isso. Marcante no seu conjunto, como ele disse aqui. É que a gente às vezes fica pensando, né? Eu sou espíritos imperfeitos, somos nós. A gente vai ver ali que a gente vai se reconhecer um bocadinho, né? Mas não quer dizer que a gente tenha todas as características, porque dentro da própria ordem a gente vai ter aí umas gradações, né? Quer falar? É porque eu vejo assim que na terceira ordem, onde a gente, pelo menos eu, vou falar de mim, a gente está encaixado aí na terceira ordem, Todos nós. mas a gente já está despertando da segunda ordem o nosso sentimento. Então, a gente não tem essas características da segunda ordem, mas a gente já está trabalhando essas características da segunda ordem, embora tenha quase que todas as características da terceira. Sim. É interessante isso, né? Sim. É por isso que... interpenetram. Sim, exatamente. Foi o que o Kaleco colocou. Como as fases da natureza, da lua, né, da infância, né, do desenvolvimento humano. Quer dizer, claro que a ciência bota mais naquela faixa, adolescência de tanto a tanto, mas a gente vê que aquilo ali também é um pouco relativizado. Então, não tem um dia, né, o amanhecer, né? Então, a gente vê assim o dia, né? Então, sempre tem essa, vai se obscurecendo, depois volta. E é como a gente vê aqui também, a gente vai ver. Vamos. Isso, exato. Vamos, Dilane, acrescentemos. Quer falar alguma coisa, Dilane? Está te vendo alguma coisa? Tá bom. Tá bom? Acrescentemos ainda esta consideração, que não se deve nunca perder de vista, é que entre os espíritos, como entre os homens, há os muito ignorantes, e nunca estamos suficientemente prevenidos contra a tendência, apesar que todos devem saber tudo, pelo fato de serem espíritos. Só um instantinho. Isso é muito importante, hein? Olha, muito. Acrescentemos ainda esta consideração que nunca devemos perder de vista. É muito importante. É que entre os espíritos, como entre os homens, há os muito ignorantes, e nunca estamos suficientemente prevenidos contra a tendência de pensar que todos devem saber tudo pelo fato de serem espíritos. Então, trazendo isso para a nossa vida. Um romance, Chiquinha, né, Chiquinha de Maria, a menina de Maria Chiquinha, isso eu estou chutando, estou inventando. A menina de Maria Chiquinha, psicografado pelo espírito Bolinha. Tem naquele livro. Aí a pessoa vai e cita. Gente... Pode ser até que o autor esteja realmente fingindo, pode ser até que realmente o autor psicografou uma história do espírito Bolinha. O espírito Bolinha tem elevação? O que vai estar naquele conteúdo? É uma ficção? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto do espiritismo, adoro aqueles romances espíritas. Na minha concepção, romance espírita é Emmanuel, Dona Ivone do Amaral Pereira. Tem alguns outros autores, as obras todas de Chico, claro, pela idoneidade do médium e também do espírito, a gente vai vendo que aquilo se solidificou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que nós temos que estar fixado nas obras básicas. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho. Claro, tem as obras subsidiárias, não são... Tem pessoas que falam obras complementares. Não, obras subsidiárias. O que é obras subsidiárias? Que vão dar elementos para que a gente possa exemplificar as questões já estudadas na obra básica. Não são obras complementares, porque a obra básica já é completa, não precisa de complementação. Isso. Então, a gente às vezes vai estudar um ponto, e a gente se lembra que a gente já leu, e a gente vai entendendo, porque também, quando a gente pega, até na semana passada o Newton falou, qual é o primeiro livro que você deve dar para uma pessoa? Eu quero dar um livro para uma pessoa de presente, para conhecer a doutrina espírita, pega e dá o Nosso Lar. Nosso Lar é maravilhoso, mas a pessoa vai ler aquilo ali como um romance, não vai entender muita coisa, porque tem muita profundidade. Então, vamos dar o Livro dos Espíritos, que são um livro de pergunta e resposta,
Vamos dar o evangelho, ensinar como a pessoa deve usar. Então a gente tem que estar muito atenta. Fui num lugar tal, recebi uma mensagem de um espírito tal. Aí a gente vê então na internet, gente, por isso que eu até saí do negócio de rede social, porque eu não consigo ainda ver pessoas assim, né? E aquilo me faz muito mal, de botarem aí na boca de espíritos, aí bota o nome de... Aí para dar um cunho de verdade, vamos dizer assim, uma falsa, né? Verdade, falam que o doutor Bezerra de Menezes. Gente, todo mundo sabe. Ele é um servidor mínimo, como ele dá a mensagem através do Divaldo, né? Ele nunca se intitulou doutor. E a gente vê essas pessoas que têm essa necessidade. Aqui na casa, nós sabemos que tem espíritos elevadíssimos. Porque, como o nosso Nilton fala, as outras casas estavam tudo fechadas, então eles iam trabalhar onde? Não é dizer que aqui tem gente especial, né? Como tem aqui na interior aqui, né? Ele diz, cadê? Eu vi isso aqui, bem aqui atrás aqui. Tá críticos, aqui. Para eles o pensamento é tudo? Para o pensamento é tudo, Não vem ao caso. Então, não vem o caso o nome. Então, os espíritos aqui, as mensagens, a gente sabe pelo conteúdo da mensagem, porque a gente conhece o espírito, a gente identifica o espírito, mas eles assinam um trabalhador da casa, um espírito amigo, né? Um espírito protetor. Para quê? Porque a forma não, seja o que for, nada muda a relação que ele faz. Isso, então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Então, ele estava botando ali, pelo fato de ser espírito, a gente achar, então a gente vai lá consultar com a dona fulana, que bota a carta, que isso, aquilo, porque tem um espírito que fala coisas para ela. Pode até ser, mas não é um espírito elevado. Então a gente está fazendo ligação com que tipo de espíritos, né? Então, na dúvida, né, como está no Conselho do Evangelho, na dúvida, abstente. Vamos analisar. E trazendo para nós os encarnados, aqui de muitos ignorantes ainda, parece que ele escreve isso hoje. Exatamente. Porque tem situação, ontem mesmo aconteceu uma situação, eu sei que eu errei, entendeu? Mas eu não Todos vou nós comunicar. Erramos, né? Aconteceu uma situação muito grave, que para mim é grave. E aí eu agi pela lei, a lei que foi criada pelo homem, que é a lei certa. Só que aí ninguém me deu atenção. Aí eu fui pela parte da ignorância aqui e agi da maneira da ignorância para ver se entendia. E todo mundo entendeu. Foi uma coisa absurda. Sim. Aí eu falei, aí o Sonilton até me deu bronca, que eu não deveria ter feito aquilo. Tudo bem, eu falei assim, Sonilton, mas são ignorantes, eles só entenderam daquela forma. Que da forma que era para ser entendida, deram a mínima para mim. E foi muito séria a coisa. Independente que aí ele falou, eu senti pena de algumas pessoas, que foi idoso, foi isso, foi aquilo, mas eu falei, isso. Mas, o que importa? Sim, porque você entender isso. Que... Exatamente. Então, olha só. Ninguém está nessa posição por um acaso. Você não está nessa posição por um acaso. Você tem a sua responsabilidade. E a disciplina é uma forma de amor. Então, às vezes, aquele espírito ali... Gente, tem pessoas que a gente até ama muito e quer trazer para a doutrina espírita, mas o espírito, aquela pessoa, espírito imortal, não vai entender nada. Você tem que agir da forma então, às vezes, precisa até de uma religião que seja mais castradora, porque aquele espírito ainda está muito ignorante, como a nossa companheira falou. Então, a gente aqui, né? Então, muitos estão ignorantes. A gente, às vezes, acha, né, como também, que a pessoa sabe tudo, né? Porque, aparentemente, a pessoa sabe. E ninguém, né? O nosso sábio Sócrates falava, né? Sábio é aquele que nada sabe. E a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. Eu estava lembrando, doutrinariamente falando, que a gente tem que dar de acordo com a necessidade do espírito. Sim, a linguagem utilizada é aquela que vai atender o espírito, né? Então, não é nem questão de ser ignorante, é questão de dar o que é necessário ao espírito. Sim, da forma que ele entende. Da forma que ele entende. Isso. Aí eu lembrei daquele espírito beletrista que queria se comunicar
com a Dona Ivone. Ah, sim, no E Recordações que da- não se comunica, e que Dona Ivone não aceitou fazer o romance lá que ele queria, porque ela estava com o papel de divulgação da doutrina espírita. Aquilo não seria uma divulgação espírita. Não, não seria. Seria o A capricho história daquele que- espírito que estava ali. E no final ele se torna até amigo dela. E Sim. você vê, pela atitude, pela divulgação, pelo ato, né, pelo entendimento que ela tem da moral espírita, ela consegue passar esse espírito a fazer a coisa como tem que ser feita. Mais tarde. Sim, Mas não sim. importa, porque é pelo exemplo, né? É, com Isso. certeza, com certeza. A gente vê aí, e que foi também até um teste para ela, né? Foi permitido que chegasse até ela, vamos ver. Tanto é que é bem relatado aí que ela até pediu o Charles, o Bezerra, e eles nem apareceram, porque era o livre-arbítrio dela. Ela que tinha que decidir. Então, o encarnado, certas coisas, o encarnado que tem que decidir, Tem que decidir, né? Porque senão também vai ficar botando tudo nas costas dos Nas espíritos. costas do né? espírito, então o espírito fez isso. Não, foi o espírito que fez isso. Não, Ah, foi o tem muita espírito. gente que gosta de falar. Pois Né, é, não, eu eu, lembro hein? que... fala, pode falar. Não, pode É falar. muita gente que faz até. Sim, sim. Poxa, um outro bateu, espancou no outro, disse que é o espírito que fez aquilo. Pode até estar, Fazer assim. pela sua condição moral, realmente, se a gente está feliz, se a gente está alegre, se a gente faz o bem, a gente vai atrair o quê? Mais espíritos para perto de nós. Se a gente bebe cachaça, bebe e faz aquilo, vai atrair o quê? Espíritos da nossa faixa de sintonia. Ninguém está dizendo que não existe essa influência, óbvio que existe, a gente já viu, já estudou ao longo da doutrina espírita toda, a gente vai ver a preocupação grande que Kardec sempre teve com essa questão da obsessão. Mas quem abre a porta somos nós. Então, nós somos responsáveis. Então, a gente não pode se justificar, foi o espírito que mandou eu fazer, então tu manda tudo, se a pessoa mandar, entendeu? Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Claro que em alguns casos, né, são casos específicos que, às vezes, quando o espírito está causando um mal muito grande para aquela comunidade onde ele vive, no sentido espiritual mesmo falando, ele é como se fosse, não é cortado o livre-arbítrio, né? Vamos dizer assim, entre aspas, cerceado isso, né? Como tá. Quer perguntar alguma coisa, mãe? Olga, quer perguntar? Fala. Aí vai continuidade aí. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado da matéria. Ora, o mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados, como aqui os ignorantes, são incapazes de uma visão de conjunto e de formular um sistema. Está vendo? Ontem eu estava falando isso para uma pessoa. Eu falei, os espíritos, da mesma forma que tem aqui os encarnados, que são duros, não quero, tem do outro lado. Tem Sim. espírito que é resgatado, que é levado para ter um conhecimento, mas não quero ficar lá em tal lugar, eu quero isso, eu quero aquilo, não fica. E tem o livre-arbítrio, porque os espíritos, eles não obrigam. Os espíritos a superiores ninguém. não obrigam ninguém a fazer nada. Entendeu? E a gente tem que ter a conformidade, porque às vezes é um parente, um amor grande nosso, né? Que a gente, às vezes até... Gente, eu já fiz isso, tá? Vou confessar para vocês. Às vezes já teve situação de eu falar assim, espírito superior, de doutor Bezerra, por favor, tira o livre-arbítrio dessa pessoa, prende ela, espiritualmente falando, tira o livre-arbítrio dela, porque ela com o livre-arbítrio vai fazer besteira, entendeu? Mas que não tem como isso, né? Óbvio que, como a gente falou, vão ter casos aí que vão ser, né? A gente vê naquele livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, as várias encarnações de um mesmo espírito, né? E teve situações em que o mundo espiritual tirou ele ali de encarnado, porque ele estava fazendo muita besteira, estava se complicando mais ainda e complicando ali as pessoas em derredor, né? Então, ele está falando ali, né, no mundo dos espíritos que tem conhecimentos limitados, como aqui os ignorantes, são incapazes de uma visão de conjunto e de formular um sistema. Então, volto a dizer, como a gente falou lá no estudo do Evangelho,
Os espíritos que deram essas comunicações, que fazem parte da codificação, foram espíritos de elevação. Porque quando Kardec fez toda essa pesquisa, todo esse retorno que ele tinha, ele analisava tudo profundamente para ver isso bate, isso não bate, isso está, né, aquela coisa que a gente chama de controle universal, né, do que está ali no Evangelho, né, dos Espíritos, e não foi à toa que ele colocou, né? Fala. Estou lembrando uma coisa que é conhecida, mas encaixa bem no que você está falando, que mesmo tendo recebido, se eu não me engano, foi em 64 ou 62, a questão da hierarquia dos Cristos e tudo mais, Kardec, porque percebeu que na sociedade espírita não havia maturidade, ele só vai lançar isso lá no final da Revista Espírita, em 68. Sim, teve muita Porque coisa. eles já estavam prontos, quer dizer, esse discernimento que a gente tem que ter também, até quando a gente vai falar e divulgar. Porque a luz cega também. E a gente tem isso lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente tem que dar na dose certa. Então, sim. a questão da análise, do método, está dentro desse contexto. Sim, sim. Inclusive, muitos textos da Gênese, ele recebeu no início, né, quando ele estava na codificação, mas aí que os espíritos falaram, não, isso aqui mais para o final, né, porque ainda precisava desse amadurecimento. Muito bem. Vamos lá, Dilane? Dele também. E aqueles que são capazes podem variar nos detalhes, conforme seu ponto de vista, especialmente quando uma divisão nada tem de absoluto. Linneu, Jussieu, Tournefort seguiram cada qual um método. Nem por isto a botânica mudou, e que eles não inventaram as plantas, nem seus caracteres. Observaram as analogias, e segundo estas formaram grupos ou classes. Assim também nós nem inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamo-los por suas palavras e atos, depois os classificamos por suas similitudes. Eis o que qualquer um, em nosso caso, teria feito. Muito humilde Kardec, né? Qualquer um teria feito. Então está bem claro. Que foi analisar, né? Foi analisado. Fala. O que os espíritos escreviam através daqueles médiuns, ele foi batendo de vários países, né? De vários locais diferentes. De vários locais diferentes. Médiuns diferentes. Isso, aí ele foi analisando, foi verificando, foi conversar com o espírito, teve pessoas que desencarnou hoje, no outro dia ele já evocou esse espírito, conversando com ele, entendeu? Então foi são som na sociedade espiritual. Não, com certeza, isso mesmo. Vamos continuar aí? Então, essa parte aí é a parte que está bem explicada aí, né, dos cientistas que fizeram vários tipos de classificação e nem por isso a botânica mudou. Então, cada um levava em consideração o que eles achavam aí que tinham mais correspondência. Continua aí. Entretanto, não podemos reivindicar a autoria de todo o trabalho. Se o quadro que damos a seguir não foi traçado textualmente pelos espíritos. Esse é a iniciativa. Todos os elementos que o compõem foram hauridos em seus ensinamentos, o
o que nos restava era apenas formular uma disposição material. Muito bem. Então, a gente lembrando aqui, ó, no início do Livro dos Espíritos, da nossa edição aqui, Celtic, tem a parte que é a reprodução da primeira facsímile, da primeira página ali do Folha de Rosto, que a gente chama, né, do Livro dos Espíritos. E aqui, coloca aqui, ó, os princípios da doutrina espírita, ele explica, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com um concurso de diversos médiuns. E aí deixa bem marcado, né, recolhidos e organizados por Allan Kardec, como ele falou ali, que não podemos reivindicar a autoria de todo o trabalho. Ele teve um trabalho hercúleo, né, de recolher, analisar, classificar, mas ele coloca ali que a parte foram a doutrina dos espíritos, né? Querem falar? Quer falar, Dilane, alguma coisa? Não, eu não. Falar alguma coisa? Não. Já foi, né? Então vamos lá. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais, ou grandes divisões. Na última, na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, que devem ainda percorrer todas ou quase todas as etapas. São caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação para o mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Muito bom isso aqui, né? Bem. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Só nos restava destacar, em número suficiente de divisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será fácil determinar a categoria e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos nos entreter, e, em consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. Além disso, interessa-nos pessoalmente porque, como por nossa alma pertencemos ao mundo espírita, onde entraremos assim que deixarmos nosso invólucro mortal. Isto nos mostra o que devemos fazer para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Contudo, observaremos que os espíritos não pertencem sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. Seu progresso só se realiza gradativamente e muitas vezes mais num sentido em que no outro, podendo eles reunir caracteres de várias categorias, o que é fácil de observar por sua linguagem e por todos seus atos. Quer falar alguma coisa, Gia?
está falando, supondo aqui, eu estava lendo assim, a classe, a segunda classe, que é a classe... Dos bons espíritos. Sim, é o inferioridade, né? O quadro... A inferioridade era a terceira classe, a terceira ordem, né? Isso, de espírito, inferioridade e são hábito ao mal. Esses espíritos, eles podem fazer mal a qualquer momento. A gente não... Porque para eles ainda predomina neles o mal. O mal. Mas eles não continuam ali. Tá escrito aí, está bem explicadinho, que ele pode ir se melhorando, pode melhorar, né? E se tornar um espírito voltado para o bem. Ou, se ele não conseguir, estando encarnado, vai desencarnar, outra vai voltar de novo e continuar de novo, tentando ali a fazer o bem. Exatamente. Um dia todos seremos, né? Isso. Fomos criados para a perfeição, né? Perfeição relativa, que é absoluta, só Deus mesmo. Quer falar alguma coisa, Rosa? Acrescenta aí. Um resuminho que eu fiz aqui. Com a ajuda desse quadro, será fácil determinar a classe no seu grau superior ou inferior. Aí ele coloca aqui a última, predominância da matéria sobre o espírito. Isso. A segunda, do espírito sobre a matéria. E a primeira, grau de perfeição. Aí, eu achei mais bacana ainda, quando ele fala, nos mostra o que nos resta fazer para chegarmos à perfeição. Exatamente. E o bem supremo. Agora, com detalhe, seu progresso não se cumpre, senão gradualmente. Sim. Porque a minha edição é diferente, mas no final a ideia É é a mesma coisa. Sim, com certeza. A gente vai... Eu tenho o hábito de fazer sempre essa... Não, é bom. Então, assim, a gente vai ficando por aqui hoje para depois a gente começar realmente a escala. Então, toda essa parte foi um preâmbulo, né, como se fosse uma explicação que Kardec está dando para falar sobre a escala espírita, mostrando que nós somos diferentes, estamos aí nas nossas gradações espirituais. Como a nossa companheira falou, a gente tem uma coisa que já está se aproximando mais da segunda classe, a gente vai ver, né, nós já estamos aqui, somos imperfeitos, mas já estamos com o desejo de nos modificarmos, que é uma coisa muito importante, né? Então, um dia a gente cai, como o Newton conta, que o altivo sempre dizia para ele, quando cair, cai olhando para cima, não é isso? Então, é isso que a gente tem que fazer, né, Dia? Quer falar alguma coisa para a gente concluir aí, minha filha? Não, é isso mesmo. Né? E a gente vai aprendendo cada dia, né? E aprendendo também a nos respeitar e a respeitar também aí o nosso companheiro, né? Que entender, né? Também. É lá no Evangelho, quando a gente fala da lei do amor, fica bem claro que as revelações são sobre-humanas, acima da humanidade. Que nós nem alcançamos a condição de humanidade. Que quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando o Paulo fala, gravitar, o objetivo da humanidade, né? É gravitar na direção da unidade divina. Você vê, a gente tem como objetivo gravitar na direção. A gente nem chegou lá ainda, a gente está no trabalho, né? Mas a gente já está no caminho, né? Isso que é o mais importante. O importante, né, é estar associado aos bons espíritos. Isso aí. Querendo, com o desejo de melhorar. Está associado aos bons espíritos. Isso aí. Querendo melhorar, né? A gente está trabalhando, se batalhando, né? Isso que é importante. Então, vamos deixar aí para a semana que vem, tá? Na minha edição aqui é a página 55, na do Newton é a página 39. É só você escrever assim, escala espírita. Vamos começar a terceira ordem, tá? Tá, aí cada um tem um, tá vendo? Cadê o negocinho dele? Dia 7, né? 7 de setembro. Vai ser um dia muito importante, 7 de setembro. Vamos, já estamos desde agora, né? Desde agora. Faz a nossa prece, Dia? Não, pode fazer. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento, né? Mestre querido, Senhor de nossas vidas,
Te agradecemos, Jesus amigo, por tantos ensinamentos. Agradecemos ao nosso mestre de Lyon, Senhor Allan Kardec. Agradecemos a todos os espíritos que atuaram como médiuns ou como comunicantes à época, para que hoje pudéssemos estar aqui estudando e aprendendo sobre a doutrina espírita, que é sobre todos nós, pois somos espíritos imortais. Pedimos a esses espíritos benfeitores dessa casa de amor, nosso querido altivo, Dr. Bezerra, Dr. Erma, nossas queridas irmãs Cida, Neuza, Elvira, Lourdinha e tantos outros amigos, que nos ajudem, que nos amparem, que nos cuide nesse dia e nos seguintes, que hoje especialmente seja envolvida essa casa de amor, que as fronteiras espirituais e materiais sejam resguardadas, que todos aqueles que aqui chegarem, cheguem com amor, que aqueles que estiveram contrário à lei de amor, que sejam desarmados, que possam ser atendidos e socorridos, para que possam ser atendidos e socorridos. Quanto a nós, Senhor, pedimos que possamos continuar, Senhor, nesse desejo de melhora, como disse o nosso irmão Kardec, nesse desejo da progressão, da evolução, porque só assim alcançaremos a tão sonhada felicidade. Ampara, Senhor Jesus, e fortalece a cada um de nós. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, e em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus.